Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 33, falando agora sobre propriedades da derivação. A primeira propriedade, que é bastante notável, bastante importante, é este teorema que está enunciado aí. Toda função diferenciável num ponto é também contínua neste mesmo ponto. E com isso nós estamos então relacionando o assunto que nós estamos estudando nesse momento no curso com o assunto anterior, que era a continuidade de funções. Toda função diferenciável é contínua. Nós vimos a grande vantagem que a gente tinha de trabalhar com funções contínuas. Vantagens, por exemplo, que ficaram claríssimas quando a gente tinha o teorema de Weierstrass e o teorema do valor intermediário TVI. Então, trabalhar com funções contínuas é muito bom. E aí nós estamos vendo que se trabalhar com funções diferenciáveis, então também é bom, porque se a diferenciável é contínua, então valem também aqueles teoremas que nós demonstramos anteriormente para funções contínuas. Certo? Então, essa informação, isso aí que está nesse enunciado do teorema, é uma informação extremamente importante neste curso. Toda função diferenciável é também contínua no ponto em que nós estamos falando. Vamos demonstrar esse fato, já que ele é importante, tem uma demonstração facinho também, tranquilinha. Primeiro, nós estamos assumindo por hipótese que a função é diferenciável. Seja x um ponto qualquer na vizinhança do A. Sempre que nós estamos falando de diferenciabilidade, estamos falando perto de um ponto, na vizinhança de um ponto, já que nós estamos calculando o limite. Seja x, então, um ponto qualquer na vizinhança do A. Se ele é um ponto qualquer na vizinhança do A, então eu posso escrever ele como sendo A mais H, em que o H é um número positivo, devidamente pequeno. Bom, ele pode até ser negativo esse H, mas enfim, aqui, o que importa é que esse H está próximo de zero. Tudo bem? No final da videoaula anterior, nós demonstramos que sempre que a função é diferenciável em A, então, na verdade é um C e somente C, mas em particular nós concluímos que existe um C que é exatamente a derivada de A, tal que f de A mais H é igual a f de A mais C vezes H mais R de H, em que esse R de H é uma função definida na vizinhança do zero, de modo que R de H sobre H, quando eu faço o limite de H tendendo a zero, acaba coincidindo com zero. Tudo bem? Então isso nós demonstramos num teorema no final da videoaula anterior e nós vamos usar ele aqui, porque ele nos garante o seguinte, olha, vamos calcular, pessoal, primeiro, para mostrar que uma função é contínua, nós precisamos mostrar que o limite da função f de x quando x tende a é f de a. Não é isso? Essa é a definição de ser contínua. Limite... Uma função é contínua em A se o limite da função quando x tende a A é exatamente f de A. É isso que nós temos que mostrar. Então vamos começar calculando este limite. Este limite de f de x, quando x tende a A, eu posso fazer aquela mudança de variável que eu comentei inclusive na videoaula anterior, trocando x por A mais H, só que aí quando eu troco o x por A mais H, o x que tende a A vira um H tendendo a zero. Então dá na mesma. Bom, mas esse limite de f de A mais H quando H tende a zero, por conta dessa propriedade, já que nós sabemos por hipótese que a função é diferenciável, eu posso trocar o f de A mais H por tudo isso aqui. Acaba ficando então o limite de f de A mais, né? Aqui é um mais, não menos, desculpa. Mais C vezes H mais R de H. Mais, tudo bem? É que não vai acabar fazendo diferença para o que eu quero em si. Mas isso acaba sendo, acaba trocando f de A mais H por esta expressão. Tudo bem? Bom, pessoal, mas esta expressão é a mesma que está reescrita aqui, só que veja que eu fiz um pequeno truquezinho aqui. Eu multipliquei por H e dividi por H em cima e embaixo. Então, ao calcular o limite, vejam, eu estou multiplicando por 1, não estou fazendo nada. Mas ao calcular o limite, então eu tenho 3 limites para calcular, a propriedade do limite me permite separar isso em 3 limites. Aqui acaba sendo o limite de f de A. F de A é constante, então isso aqui acaba dando f de A. Essa segunda parcela aqui era mais aqui, mas mesmo assim, quando o H tende a zero, essa parcela dá zero. Por isso que não fez diferença o erro de sinal aqui, né? Mas essa parcela acaba sendo zero. Então até aqui eu tenho f de A, aqui eu tenho zero. E essa última parcela, hein? Bom, pessoal, essa última parcela, R de H sobre H, o limite disso é zero.
E o limite de h por si só desse h que está aqui também é zero. Então, estou fazendo 0 vezes 0. Limite de 0 vezes 0. E 0 vezes 0, limite de 0 vezes 0 é 0. Moral da história, esse limite acaba dando f de a mais 0, que é f de a. Portanto, olha só, o limite de f de x, quando x tende a é igual a f de a, que é exatamente a função ser contínua em a. Faltou o complemento aqui. Portanto, a função é contínua em a, como a gente queria demonstrar. Ok? Aqui cabe uma observação. Então, se nós temos uma função diferenciável em a ou derivável em a, então f é contínua em a. É isso que nós demonstramos agora. Em particular, se a função f for diferenciável em qualquer ponto, então ela é contínua em qualquer ponto também. Agora, é claro que uma pergunta que fica é: será que função diferenciável e função contínua então não é a mesma coisa? Será que a gente só não está rebuscando um pouquinho os conceitos e estamos falando da mesma coisa? Será que função contínua não é também função diferenciável? Ou seja, será que vale a volta deste teorema? O que significaria dizer que qualquer função contínua é também diferenciável? Bom, a primeira coisa é, se isso aqui fosse verdade, talvez os cursos de cálculo não tivessem primeiro o estudo das funções contínuas, depois o estudo das funções deriváveis, porque seria a mesma coisa. Então essa já é uma dica para a gente achar que não vale a volta. E de fato não vale a volta, e você sabe por quê. Se você pegar a função f de x igual a módulo de x, essa função é a função módulo, é aquela função que passa, aqui está a origem do plano cartesiano, mas ela é formada por dois pedacinhos de reta, aqui y igual a x, aqui y igual a menos x. Essa função ela é contínua. Claro que ela é contínua, porque de certa forma ela é a junção de duas retas que se conectam aqui. Então ela é contínua. Mas, como nós vimos na videoaula de número 32, ela não é derivável, porque ela não é derivável na origem. Não existe reta tangente ao gráfico dessa função na origem. Tudo bem? Então, pessoal, esta é a função que nos indica um exemplo de função contínua que não é derivável, ou seja, que não é diferenciável. Portanto, conclusão dessa análise toda função diferenciável é contínua, mas nem toda função contínua é diferenciável, e o exemplo mais clássico disso é a função módulo de x. Tá claro? Bom, seguimos então. O próximo resultado que você conhece, deve ter usado também se você fez o seu curso de cálculo, deve ter estudado esse resultado, que é a famosa regra de L'Hopital. Sejam f e g duas funções diferenciáveis num ponto A, cujo limite, quando x tende a um certo ponto A, cujo limite coincide e mais do que coincidir é igual a zero. Ou seja, quando eu calculo o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a A, eu estou numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, mas se o limite, aliás, se a derivada de g no ponto A for diferente de zero, então esse limite pode ser calculado como sendo a fração f' de A sobre g' de A, já que g' de A não é zero. Esse resultado é bacana, né? Porque nos permite calcular o limite de uma fração que acaba caindo numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, apenas com as derivadas, né? Então, um resultado bacana no cálculo, né? Que é a famosa regra de L'Hopital. Mas como é que a gente demonstra isso? Como é que a gente demonstra esse resultado? Bom, o fato das funções f e g serem diferenciáveis, segundo o teorema anterior, nos fazem entender que elas são também contínuas. Então, f e g são contínuas. Se elas são contínuas, então vejam, esse limite de f de x quando x tende a, na verdade, é f de a. E o limite de g de x quando x tende a, na verdade, é g de a. Então, f de a e g de a são iguais a zero, por definição de continuidade. Então, o limite de f de x sobre g de x, eu posso fazer uma graça em cima e embaixo. Olha só o que eu fiz aqui. Veja, vou até fazer no quadro para vocês perceberem melhor como é que acontece a gambiarra. F de x sobre g de x. Primeira coisa, eu posso
subtrair zero e em cima e embaixo eu não estou fazendo nada. Mas eu posso subtrair zero de um jeito diferente. Eu posso subtrair zero chamando o zero de f de a. Posso chamar o zero de g de a, afinal de contas, f de a e g de a são zero. Legal, né? E mais do que isso, agora eu posso multiplicar por 1. Só que eu posso multiplicar por 1 de um jeito diferente também, chamando x menos a sobre x menos a, porque x menos a é 1, já que o x é diferente de a. X menos a sobre x menos a é 1, já que o x é diferente de a. Bom, mas isso aqui, então eu posso pegar esse x menos a e considerar como denominador dessa fração e esse x menos a como denominador dessa fração. Ou seja, f de x menos f de a sobre x menos a, g de x menos g de a sobre x menos a. Vejam vocês, eu estou dividindo por x menos a essa e dividindo por x menos a essa, ou seja, não estou fazendo nada. Se você desenvolver essa divisão de frações, vocês vão perceber que o x menos a cancela com o outro. Ora, mas isso aqui, quando eu pego o limite, agora sim, pego o limite disso, então estou pegando o limite disso. O limite do que está em cima é exatamente f' de a. O limite do que está embaixo é exatamente g' de a. Então eu tenho f' de a sobre g' de a, como a gente queria demonstrar. Legal, né? Legal. E por fim, pessoal, temos aqui algumas propriedades de derivação. Temos as propriedades de derivação aqui que você talvez já deve conhecer. As propriedades de derivação que nós temos aqui, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, tá bom? Pronto. As propriedades que vocês estão vendo aí talvez sejam propriedades que você já deva conhecer no seu curso de cálculo. Se você tiver f e g, duas funções deriváveis no ponto A, então a soma e a diferença dessas funções também é derivável. E aí, simplesmente, como é que eu calculo a derivada da soma ou derivada da diferença? Eu separo. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da diferença é a diferença das derivadas. É muito simples isso aqui, né? Para demonstrar, inclusive, eu deixo como exercício. Recomendo que você tente demonstrar esse fato. Demonstrar que se f e g são deriváveis em a, então a soma também é, e mostrar que a derivada da soma é a soma das derivadas, é a mesma coisa para a diferença. Acho que é um bom exercício, recomendo até que se você tiver um tempinho aí, pausa esse vídeo, tenta fazer aí, tenta rabiscar, escreve a definição de f ser diferenciável, escreve a definição de g ser diferenciável e tenta mostrar por definição que f mais g também é. Por definição mesmo, tá? Agora, tem mais dois fatos que são o seguinte: o produto de duas funções diferenciáveis também é diferenciável, mas a derivada do produto, como você deve saber, não é o produto das derivadas, mas é sim a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. E a divisão também é diferenciável. Se eu tenho duas funções diferenciáveis, desde que eu possa colocar esse g embaixo, ou seja, não existe x tal que g de x é igual a zero, então essa fração f de x sobre g de x, quando faz sentido, isso aqui também é diferenciável. E aí, a derivada de f sobre g acaba sendo esta razão aqui. A derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo valor da segunda, ou seja, do denominador, calculado em a ao quadrado. Ok? Essa sim eu gostaria de fazer, acho que vale a pena nós demonstrarmos esses resultados. Primeiro, a segunda e a terceira. Primeiro, vamos demonstrar, pessoal, que a derivada do produto existe, ou seja, que o produto de duas funções diferenciáveis é também diferenciável. Então vamos lá, vamos calcular fg' de a. Por definição, fg' de a, então é o limite quando o x tende a, de f de x, g de x, menos f de a, g de a sobre x menos a. Essa é a definição. Definição. Agora eu vou fazer daquelas gambiarras comuns da gente fazer no curso de análise. Eu vou somar e subtrair a mesma coisa, ou seja, eu vou somar zero aqui no meio. Só que eu vou somar zero de um jeito diferente. Eu vou somar zero somando então f de x, g de a, menos f de x, g de a. Tá vendo? Eu estou colocando e tirando a mesma coisa. Eu estou somando zero, eu não estou fazendo nada. Só que ao fazer isso, eu vejo claramente que eu posso separar esse limite grandão, que tem 4 parcelas no numerador, em dois limites de 2 parcelas em cima. Aqui fica
f de x, g de x menos f de x, g de a no primeiro limite, claro, tudo isso dividido por x menos a, e no segundo limite, f de x, g de a menos f de a, g de a sobre x menos a. Estou separando em dois limites porque é uma soma, isso eu posso fazer. Só que do lado de cá eu já percebi que tinha f de x, todo mundo, coloquei em evidência. Do lado de cá eu percebi que todo mundo tinha g de a, eu coloquei em evidência. Observa agora o que aconteceu. Aqui ficou f de x quando x tende a a. Se fosse só o limite disso aqui, isso aqui iria f de a, não é? Agora, isso aqui, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo, é o limite de g de x menos g de a sobre x menos a. Ficou errado essa frase do final aqui. Eu vou copiar, vou até reescrever o que está aí nessa última linha. Vejam só o que está escrito aí. Ficou limite de f de x, vou até separar um pouquinho melhor para você enxergar melhor. G de x menos g de a sobre x menos a, quando x tende a a. E aqui ficou outro limite, também com x tendendo a a, só que aí que ficou g de a vezes f de x menos f de a dividido por x menos a. Ok? Pessoal, vou colocar o parênteses grandão igual fiz no outro aqui para você enxergar melhor. Vejam só o que eu estava dizendo para vocês. O limite de f de x quando x tende a é f de a. O limite dessa expressão, essa expressão é exatamente a expressão que aparece na derivada. Então, o limite disso aqui é g' de a. E nós temos um produto, então o limite do produto é o produto dos limites. Agora, nós temos uma soma. Aqui é a função constante, é o valor constante g de a. Isso aqui tende a g de a. E o que vocês estão vendo aqui é exatamente a expressão que aparece quando eu calculo o limite, quando eu calculo a derivada de f no ponto A. Então isso aqui acaba sendo f' de A. Faço produto. Tudo bem? Moral da história. Esse limite, o que que deu? Acabou ficando ao contrário. Deixa eu só reorganizar essa frase aqui. Ficou f' de A, g de A, mais f de A, g' de a, como exatamente nós estávamos esperando pelo enunciado que nós fizemos das propriedades. É a derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vez da derivada da segunda, que é o que está aparecendo aqui. Isso aqui está errado, me perdoem a falha. Não é x aqui, é a. É f de a, e também está errado isso aqui. É g de a, f' de a, mais g de a, f' de... Tá tudo errado isso aqui, esquece essa frase. Essa frase tá toda errada, então, desculpa o erro aí. É isso aqui, como vocês podem perceber, acaba ficando f' de a, g de a, mais f de a, g' de a. Me perdoem o erro aí, nesse finalzinho, como a gente queria demonstrar. E por fim, como é que fica a questão da divisão? A divisão é bem tranquilinha, porque você pode separar a fração f de x, g de x em um produto. Fica f de x vezes 1 sobre g de x. Isso aqui parece uma linha, mas é a vírgula, tá? Então isso daqui acaba ficando como sendo um produto da função f de x com a função 1 sobre g de x. Então eu posso usar a regra do produto, mas eu só preciso entender o que é a derivada de 1 sobre g de x. Então vamos calcular o limite de 1 sobre g de x aqui rapidinho. Aqui é só rapidinho, só para você ver como é que faz. Recomendo que você tente ver com calma. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas recomendo que você veja isso com calma. Tente provar isso com calma. Vamos calcular a derivada. Vamos calcular a derivada de 1 sobre g de x. Tá? Vamos calcular a derivada de 1 sobre g de x. Dessa fração, dessa função que é, na verdade, uma fração. Bom, por definição, isso é o limite de 1 sobre g de x menos 1 sobre g de a sobre x menos a quando x tende a a. Você resolve esta fração, fica g de a menos g de x dividido por g de x, g de a. Então eu separei aqui, tá vendo? Ó, g de a menos g de x sobre x menos a que está aqui. E aí o denominador que estaria aqui, g de x produto com g de a, eu separei. Tá? Mas veja que é o mesmo limite, estou tudo calculando o limite disso aqui. Ora, isso aqui que vocês estão vendo é exatamente o limite, isso aqui que vocês estão vendo é exatamente o limite de... isso aqui é exatamente o limite de g de x no ponto A, então acaba ficando g' de a, e aqui vocês estão vendo g de a vezes g de a ao quadrado. Tudo bem?
algo aqui me angustia, porque na verdade deveria ser g de x menos g de a, então isso aqui na verdade é menos g' de a. Talvez tenha algum... aqui deveria ter um menos. Aqui deveria ter um menos, tá? Menos g' de a. Porque para ser o limite, para ser g' de a, deveria ser g de x menos g de a sobre x menos a. Então deve ter um menos aqui nessa expressão, mas de qualquer forma, com essa expressão, colocando um menos aqui, e usando a fórmula do produto, você chega na fórmula que apareceu aqui nesse enunciado, que f sobre g' de a acaba sendo f' de a g de a menos f de a g' de a sobre g de a quadrado. Tudo bem? Então é um bom treino para você ver se você sabe bem manipular as propriedades de limite. É um bom treino demonstrar essas propriedades, como eu fiz aqui, principalmente com a 2, um pouquinho mais rápido na 3, só meio que dei a ideia, e aí deixei como exercício a primeira. Tá bom? Com isso nós terminamos então esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até então a próxima videoaula.